Fala galera, então vamos lá, para a correção de mais um para casa, Este para casa foi dado na aula de ontem, que foi dia 2 de junho de 2016, Nesse dia, pessoal, na aula de ontem, a turma estava bem vazia, Teve uma chuva muito forte em Belo Horizonte, Então acredito que muitos alunos não conseguiram chegar até o centro da cidade para assistir a nossa aula de ontem, O trânsito estava bem agarrado também. Então, acho que inúmeros fatores contribuíram para que a nossa turma não estivesse indo, Na aula de ontem, pessoal, nós trabalhamos sobre geometria molecular, beleza? Essa aula de geometria molecular, vocês podem encontrar ela aqui no canal Help Química, na playlist de ligações químicas, beleza? Essa aula, ela é a aula de número 38 até a aula de número 41. Aqui no canal. Então, eu recomendo que antes de nós começarmos a fazer o conteúdo propriamente dito dessa aula de hoje, vocês deem uma assistida nessas aulas aqui, porque vai ser de extrema importância para o que nós estaremos falando e fazendo aqui na correção de hoje, tá? Pessoal, antes de eu começar o conteúdo propriamente dito, dá uma pausa e copie esse quadro que está aqui logo abaixo, fazendo um favor. Vou tentar posicionar a câmera aqui melhorzinho. Pausem o vídeo e copiem esse quadro fazendo favor, beleza? Que nós dependeremos desse quadro para a aula de hoje. Então, vocês pausaram o vídeo, provavelmente já viram as nossas aulas antigas, As aulas de número 38 até 41. Agora eu vou propriamente ao conteúdo ministrado. O conteúdo propriamente dito. Eu comecei a aula passada, pessoal, fazendo uma revisão lá da física e da matemática na geometria analítica. Que eu estava falando de vetor. Vetor usado na matemática e também norma pode ser usado na física. Beleza? Aqui nas nossas aulas de química, eu vou estar usando essa palavra vetor. Ela me interessa mais, que é representada por essa letra grega chamada Mi. Beleza? Então, o Mi, essa letrinha grega, ela representa o vetor. O que então seria esse tal de vetor? Imagine aqui que eu tenho uma bolinha. E eu resolvo jogar essa bolinha para cima. Então, quando eu arremesso essa bolinha para cima, eu estou trabalhando com o que eu estou trabalhando aqui quando eu arremesso essa bolinha para cima? Com a direção dela. Então, qual que é a direção? Eu estou jogando ela para cima, É um referencial. Só que agora imagina que eu jogo essa bolinha para cima e para frente. O que seria esse daqui, então, essa linha horizontal? Seria o sentido que eu estou jogando a minha bolinha. E vocês há de concordar comigo que ela vai fazer uma trajetória mais ou menos parecida com isso. Tendendo a formar uma parábola, beleza? Então, puxando aqui. Essa bolinha, ela vai perdendo aceleração até um ponto máximo e depois ela vai ganhando aceleração até um ponto mínimo. Concordam comigo que aqui no meio está envolvida uma força? Por quê? Tem a resistência do ar, tem o atrito dessa bolinha, ela vai, ela vem. Então, essa força propriamente dita aqui, ela é o que nos interessa hoje. Ela é o quê? O vetor, entendeu? Então, ela é o que nós estamos trabalhando hoje, ela é um vetor. O vetor, então, ele nada mais, nada menos do que é uma força. E feito isso,
eu pedi vocês para explicar todos esses exemplos aqui do polar e do apolar. Eu pedi para vocês me explicarem por meio de vetores, vocês me provarem a polaridade. Então, como que faz isso? Vocês têm que apontar o vetor numa espécie química sempre para a espécie mais eletronegativa. Pessoal, mais uma vez, se vocês ainda estão em dúvida com o que é eletronegatividade, vejam a aula de número 26, se eu não me engano. Tá? Na aula de número 26 aqui no Help Química, eu explico lá direitinho o que é eletronegatividade e como nós determinamos elas. Então, dê uma revisada lá, pessoal. Acho que vai valer muito a pena para vocês. Só vocês escreverem nessa linha de pesquisa do YouTube e colocar eletronegatividade -Help Química. Aí vocês vão chegar na aula que eu estou direcionando vocês. Que eu não tenho certeza se é a aula de número 26, mas eu tenho quase certeza que seja. Beleza? Sim, facinho, né, pessoal? Então agora, vamos ver esse caso aqui, como que funciona. Olha só. Eu tenho aqui um exemplo de geometria linear. Como então vai ser o primeiro caso da geometria linear? É quando nós estivermos trabalhando com dois átomos, certo? Ou seja, dois átomos vai ser sempre geometria linear. Agora olha só, eu tenho um caso aqui polar e eu tenho um caso aqui apolar. Vamos provar por meio de vetores que essa informação é verdadeira. Então o primeiro exemplo aqui que eu vou trabalhar com ele é do HH, o H2, né? O vetor, ele vai estar sempre apontando para o lado do mais eletronegativo. Só que aí eu perguntei lá dentro de sala para a galera me responder intuitivamente. Quem que é mais eletronegativo? Aquele que é um elétron puro ou aquele que gosta do elétron? Intuitivamente eu tive a resposta da maioria da turma que o elétron, ele sempre vai ser mais eletronegativo, ele vai ser sempre uma força maior para o lado dele. E que não é mentira, é verdade, né, pessoal? Aí, então, nós teremos um vetorzinho aqui, deixa eu mudar de canetinha. Nós teremos um vetorzinho aqui apontando para o centro. Eu vou pôr de azulzinho. Vai ficar uma cor bem harmoniosa com a aula. Então, esse hidrogênio faz uma força puxando para cá. Esse outro hidrogênio faz uma forcinha puxando para cá. São direções iguais, mas com sentidos diferentes. Então, esses vetores se anulam. Então, o momento de dipolo, ou seja, o μ, é igual a zero. O μ sendo igual a zero, a nossa espécie, então, ela é apolar. Beleza? Isso foi um dos exemplos que eu pedi para vocês provarem dentro de sala de aula. Agora eu vou provar por meio da polaridade, por meio dos vetores, perdão, que esse cara é polar. Então, como nós vamos fazer isso aqui? Estamos aqui. O flúor, ele é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Lembra lá da tabelinha que eu passei para vocês. Fui ontem num clube, briguei. Infelizmente, saí carregado para o hospital. Então, o que acontece? O hidrogênio tem um vetor apontando no sentido dos elétrons, beleza? Só que quando eu estou tratando de dois átomos diferentes, os elétrons não interferem tanto. Então eu tenho que observar o vetor, vai apontar sempre para o lado do átomo mais eletronegativo. Ou seja, vai apontar aqui para o lado do flúor. Então o vetor do flúor, né, o vetor dessa espécie está sempre apontando para o lado do flúor. Agora observe, olha o tamanhozão desse vetor, olha o tamanhozão dessa resultante. Então o momento de dipolo é diferente de zero, e logo o momento de dipolo sendo diferente de zero, essa molécula ela é polar. Beleza? Ela tem polos nas suas extremidades. E o que isso significa então? Que aqui vai ter uma carga parcialmente positiva e aqui vai ter uma carga parcialmente negativa.
a turma ontem me perguntou, que letrinha que é essa? O que é isso? Isso daqui é isso daqui, beleza? Que significa que é o delta minúsculo, que indica parcial. A carga só está um pouquinho deslocada para o lado do mais eletronegativo. Tranquilo? Então, dessa maneira, nós provamos aqui o primeiro caso. Agora, pessoal, quando nós aumentamos o número de átomos, a geometria começa a complicar um pouquinho, mas pouquinha coisa, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, o primeiro caso que nós temos aqui é quando nós estamos trabalhando com 3 átomos. Se nessa espécie central não sobrou elétrons, a geometria que vai se formar aqui é uma geometria linear. Aí deve estar gerando uma dúvida, Emerson, que foi muito comum dentro de sala inclusive. Como que eu vou saber que o átomo central não sobrou elétrons? Gente, estrutura de Lewis. Aula número 34 aqui no canal, beleza? Então digitem aí lá também, aula de número 34, né? Aí no vídeo, e vejam a aula de estrutura de Lewis e treinem bastante exercícios lá na apostila, tá bom? Então tá, né? Vamos provar aqui por meio de vetores que essa espécie aqui é polar e que essa daqui é apolar, que isso também foi feito dentro de sala de aula. Então aqui eu tenho 2 espécies e eu quero provar por meio de vetores a polaridade delas. Primeiro caso de tudo, eu tenho que comparar sempre entre 2 elementos. Nós temos que ir fazendo por partes para nós não nos perdermos. Então, por enquanto eu esqueço da existência do nitrogênio aqui. Eu tapei ele deixou de existir aqui por enquanto. E eu quero comparar a eletronegatividade que vem entre o hidrogênio e o carbono. O carbono, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, o vetor vai estar apontado para o lado dele. Beleza. Agora eu tapo todo esse pedaço aqui da molécula e esqueço que ela existe. E vou comparar somente entre o carbono e o nitrogênio. O nitrogênio, ele é mais eletronegativo do que o carbono, não é verdade? Então o vetor vai estar apontado também para o lado do nitrogênio. Ou seja, o nitrogênio ele vai puxar tudo para ele, fazendo que o quê? Que o momento de dipolo seja diferente de 0 e essa molécula seja polar, beleza? Esse símbolozinho aqui é de diferente, tá? Isso também gerou dúvidas ontem dentro da sala de aula. Agora vamos provar por meio dos vetores que esse carinha aqui, ele é apolar. Olha como nós vamos fazer isso. Primeiro de tudo, tapar esse pedacinho aqui, certo? Vamos fazer as prestações. Eu tenho aqui, então, que comparar entre o carbono e o oxigênio. Entre o carbono e o oxigênio é mais eletronegativo. Então o vetor vai estar apontado para o lado dele. Tá aí. E aqui nesse caso, entre esse carbono e esse oxigênio, também o vetor vai estar apontando para o lado dele. Logo, eu tenho 2 vetores em sentidos contrários, né? Então eles vão se anular, né? Não vai ter uma resultante aqui. Então o momento de dipolo é igual a 0, fazendo essa espécie ser apolar. Tranquilos? Sem muitas novidades até o momento, né, pessoal? Isso nós vimos ontem dentro de sala de aula. Agora, eu quero falar do caso de que nós fazemos a geometria, certo? E sobram elétrons no átomo central. Aí, esses pares de elétrons aqui não ligantes, eles vão forçar as ligações para baixo, formando o que nós chamamos de geometria angular. Tranquilo? Então, eu falei com vocês que a geometria angular não existe, ela nunca vai ser, todas as espécies que formam geometria angular, elas sempre vão ser polar e nunca apolar. Aí eu pedi para vocês dentro de sala de aula para vocês me provarem isso por meio de vetores.
Então olha só como que nós teremos que fazer isso aqui então. Observem aqui. Cadê minha caneta preta? Achei. Vamos fazer aqui o primeiro caso, que é o com um par de elétrons. Beleza? Tá aqui então o nosso primeiro caso. Aqui eu tenho um vetor apontando para baixo. Por quê? De novo, eu esqueço a existência desse oxigênio e comparo sempre entre o enxofre e entre o oxigênio. Aí, pessoal, uma dúvida clássica que não teve ontem na sala, mas eu creio que quando vocês forem fazer os exercícios sozinhos novamente, pode rolar essas dúvidas, que é a seguinte: a ligação dupla, ela vai interferir, a ligação dupla ou tripla vai interferir na polaridade, vai interferir na eletronegatividade? Nada. O que manda na eletronegatividade é o átomo, beleza? Lembra lá da nossa tabelinha. Fui ontem num clube, briguei, infelizmente saí carregado para o hospital. Tranquilas? Sim, né, pessoal? Então aqui eu tenho um vetor apontando para o sentido do oxigênio. Se eu tapar agora esse pedacinho e quiser comparar somente esses dois carinhas aqui, eu tenho um outro vetor apontando para o lado do oxigênio. Beleza? Sim, beleza. Então vamos apontá-lo para cá. Agora, para me achar a vetor resultante, eu preciso fazer a soma desses vetores. Como que eu faço a soma desses vetores? Esse vetor aqui, eu espelho ele desse lado. E esse vetor, eu espelho ele aqui para baixo. Então, esse, o espelho dele aqui, esse, o espelho dele aqui. São a soma de vetores. Qual, então, é a minha resultante? É um vetorzão vindo aqui do meio, apontando para baixo. Por que apontando para baixo, Emerson? Porque está no sentido dos oxigênios à força. Então, esse vetor que nós dizemos, pessoal, ele é uma força, né, que puxa a nuvem de elétrons para o lado dele. Por isso que tem essa ideia dos vetores, tá? Então, lembre-se que o vetor é uma força, é o deslocamento da nuvem de elétrons. Tranquilo? Pessoal, olha o tamanhozão desse vetor aqui. Ele vai se anular com alguém? Ele é muito maior do que esse, né? Se nós fôssemos olhar isso em termos de triângulo retângulo, esse lado aqui seria muito maior, né? Porque ele é a junção desses dois pedacinhos aqui do retângulo. Embora esse lado seria a hipotenusa, né? Mas esses dois juntos ficam maior do que essa hipotenusa. Tranquilo? Só falei isso mesmo para dar uma ajudinha, mas não preocupem com essas coisas de triângulo retângulo. Não deixe isso para a matemática explicar. Né? Me empolguei e acabei falando demais. E agora, vamos ver então aqui o outro exemplo, que também sobrou par de elétrons não ligantes e formou a geometria do tipo angular, que foi essa parte da aula ontem, né, na hora que nós recebemos a queridíssima visita dentro de sala de aula, né? Aí, a partir disso, foi aqui que nós finalizamos a aula. Se nós compararmos esse hidrogênio com esse oxigênio, nós veremos que tem um vetorzão apontando aqui para o lado do oxigênio. Beleza? E se eu comparar esse oxigênio com esse hidrogênio, o vetor aponta para o lado do outro oxigênio. A força, né, está indo no sentido do oxigênio. Agora, para me calcular a resultante, eu faço o quê? O espelhamento desse vetor aqui e o espelhamento desse outro vetor aqui. Feito isso, eu tenho um vetorzão grandão apontando para o lado do oxigênio. Então, observe, olha o tamanhozão desse vetor aqui, pessoal. Olha o tamanho dessa resultante. Ela não consegue se anular com ninguém, não é verdade? Então, por esse motivo, a geometria angular, ela vai ser sempre polar, tá? Porque a resultante dela nunca vai conseguir anular
com ninguém. Tranquilos? Dúvidas até aqui, galera? Não, né? Facinho, né? Então agora vamos ver outros exemplos para fixar bem essas ideias. Esse próximo exemplo, então, galera, eu pedi para vocês estarem fazendo ele para mim de casa. Então, qual foi a ideia aqui? Quando nós temos 4 átomos e aqui na espécie central não sobra nenhum par de elétrons no ligante, nós temos a geometria do tipo trigonal planar. Aí aqui eu dei 2 exemplos para vocês na trigonal planar. Aquela que é polar, né? Que nós temos uma espécie polar, e aquela que nós temos uma espécie apolar. Vamos justificar então. Aí eu queria que vocês justificassem para mim por meio de vetores. Por que essas espéciezinhas aqui nós temos uma que é polar e outra que é apolar e etc. Então olha só, vou começar aqui primeiro com a espécie que é apolar, tá? Que é o BH3. Aqui, comparando entre esses dois aqui somente, eu tenho um vetor puxando aqui do hidrogênio para o boro. Ele está no sentido do boro, que é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E se eu comparar esse outro pedacinho aqui, eu também tenho um vetorzão apontando para o sentido do boro. Então, e agora, se eu ignorar esses 2 hidrogênios e comparar somente esses 2 aqui, observem que eu também tenho um vetor apontando aqui para o sentido do boro. A soma desses vetores aqui de baixo, elas têm que ficar uma coisa desse tipo assim, mais ou menos. Apontando aqui para cima. Então, logo, a resultante que eu vou ter aqui no meio, ela aponta pro sentido do boro. Agora observem, galera, que eu tenho aqui uma força de direção igual e sentido contrário. Por que igual, Emerson? Embora aqui o desenho não pareça muito, são iguais. Porque aqui eu estou trabalhando somente com hidrogênios, ó. Hidrogênios. Então, essa força aqui tem que ser igual. Logo, a resultante se anula e o momento de dipolo dela é igual a 0. E a espécie é polar. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá clareando as ideias já? Deixa os comentários aí no vídeo depois ou me tragam na próxima aula, tá? O que vocês acharam? Agora aqui, novamente, ignorando aqui o flúor, eu sei como que vai funcionar o caso aqui dos 2 hidrogênios. Então eu tenho aqui um vetor para cá e eu tenho um vetor para cá. E a resultante deles é a soma desses vetores. Que vai estar apontado aqui para o boro. É o que eu acabei de fazer aqui desse outro lado. Só que, quando eu tenho um flúor aqui, eu tenho uma outra resultante que está apontando para o sentido do flúor. Se eu tenho uma outra resultante apontando para o sentido do flúor, essas resultantes aqui não vão se anular. Portanto, o momento de dipolo é diferente de 0 e a nossa espécie ela é então polar. Beleza? Deu para entender então mais um pouquinho do que aconteceu aqui, né? Beleza. Para o nosso próximo caso então, pessoal, nós temos a geometria piramidal. O que seria então uma geometria piramidal? Quando ela vai se formar? Quando eu faço a minha estrutura de Lewis e no átomo central sobra um par de elétrons, ele empurra essas ligações para baixo. Isso para quando eu estou trabalhando com 4 átomos, beleza? Aí vai formar a geometria do tipo piramidal. Aí observe que a piramidal, eu também coloquei aqui que só existe do tipo polar, nunca para o tipo apolar. Aí eu quero que vocês me provem por que disso, tá? Eu quero que vocês usem os vetores, né, que foi o que eu havia pedido na última aula, para vocês me provarem por que a geometria piramidal ela vai sempre ser polar.
Então vamos fazer aqui a estrutura da amônia de novo lá no nosso papelzinho. Temos aqui então a amônia e nós queremos fazer os vetores dela, beleza? Então, como nós fazemos isso? Tapamos as duas espécies e comparamos primeiro entre esse hidrogênio e esse nitrogênio. E vai ter um vetor então apontando aqui para o lado do nitrogênio. Agora, eu só repito para todos os outros hidrogênios isso que está acontecendo. E aponto mais um vetorzinho aqui no meio. Agora, a ideia é, vamos somar esses vetores. O que vai acontecer? A soma desse vetor vai ser algo aqui, e a soma desse vetor vai ser algo mais ou menos aqui. E eu vou ter um vetor resultante vindo para cá, e a mesma coisa aqui. Logo, a minha resultante vai estar aqui nesse meio. Bom, pessoal, vocês devem estar se perguntando, ó. Eu tenho aqui duas forças vindo em sentidos diferentes, Então, o vetor se anularia. Se anulariam se eu não tivesse esse parzinho de elétrons aqui. Quando me sobra um parzinho de elétrons aqui, lembra que eu falei que o elétron ele vai ser sempre muito, muito mais eletronegativo do que o próprio átomo? Ele tem uma força imensa puxando para cá, muito maior do que qualquer outro desses vetores aqui. Por esse motivo, a amônia então fica com um vetorzão grandão, beleza? Fica com um vetor resultante grande e o momento de dipolo dele é diferente de zero e essa espécie vai ser sempre polar. Ou seja, quando sobrou o átomo, o elétron não ligante, ele vai fazer uma força imensa puxando a estrutura para ele. Beleza? Por esse motivo, então, a geometria piramidal vai ser sempre polar. E o último caso, então, é a geometria tetraédrica, que é aquela que se forma quando nós temos 5 átomos, beleza? E o átomo central vai estar sempre com todos os elétrons preenchidos. Pessoal, a tetraédrica, né, a geometria tetraédrica, eu falei com vocês que ela vai ser sempre apolar. E por que ela vai ser sempre apolar? Vamos provar isso através dos vetores, né? Por que eu fiz isso daqui? Esse cunha cheia e esse cunha tracejada. Esse cunha cheia seria como se a ligação estivesse assim, ó, para fora do plano. Observe, tá vendo? Que ela tá vindo aqui para fora do plano. E esse cunha tracejada seria como se ela estivesse entrando para dentro do plano afora. Ela tá aqui e tá entrando aqui para dentro. Beleza? Por isso desse cunha cheia e desse cunha tracejada. Eu iria explicar isso dentro de sala, mas infelizmente acabou não dando. Pessoal, como que fica aqui então as resultantes? Vamos pegar só 2 pontos aqui, tá? Entre o hidrogênio e o carbono. Vai ter uma resultante para cá. Vai ter uma resultante para cá. Tem uma resultante vindo para cá. Isso fica feio, gente. E tem uma resultante vindo para cá. Agora, vamos à soma dos vetores. Eu vou somar só 2 desses vetores para não virar uma bagunça isso daqui. Então, olha só. Eu tenho aqui algo desse tipo. Faz um espelhozinho aqui. E faço um outro espelhozinho aqui. A resultante, então, é essa cunha cheia aqui do meio. Essa setinha cheia. Beleza? Para me fazer, então, a resultante desse outro cara aqui. Faz um espelhozinho aqui. Faz um outro espelhozinho aqui. E a resultante em sentidos diferentes e mesmo tamanho vão se anular os vetores. E aqui
desse outro lado aconteceria a mesma coisa. Vamos fazer, né? Já que comecei a fazer de um, vamos fazer de todos. O espelho dessa resultante aqui. O espelho dessa resultante aqui. E o vetor resultante apontando no sentido do carbono. E a mesma coisa aqui. Fazer mais um espelhozinho aqui. Esse aqui vai ser meio desproporcional, mas... Outra aqui. E a resultante vindo em direção contrária para o mesmo lugar, se anulam. Então observe que de qualquer um desses lados aqui, o vetor resultante vai sempre se anular. Por esse motivo, então, que a geometria tetraédrica sempre nos fornecerá, vai ser moléculas apolares. Beleza? Pessoal, então tá bom. Espero ter conseguido tirar dúvidas ainda de quem estava com dúvidas dentro de sala. Mas se a dúvida permanecer, me procurem os nossos monitores e as nossas monitoras, tá? Porque aqui dá para ter dúvida, não dá para ter dúvida lá na prova do Enem. Beleza? Um abraço então para todo mundo e a gente se fala. Tchau!